Antes desse seminário, quando eu consegui terminar e deixar o vídeo do negócio, não sei o que aconteceu que não entrou no curso dela, mas vamos tentar mais uma vez. Não tem como editar desse modo, porque é meio que ao vivo. O que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa se faz num conjunto de eventos que mudaram o sistema de poder da Europa. Ela foi tão importante que os historiadores marcaram ela como início da Idade Contemporânea. Os resultados dela foram o direito do cidadão, a liberdade individual e a representatividade da sociedade na política. Bom, no século XVIII, o poder era a monarquia absolutista e eles viviam numa sociedade estamental sem mobilidade. Nessa sociedade haviam 3 estados. O primeiro era o clero, o segundo a nobreza e o terceiro o povão, a população, 97% da população, camponeses, burguesia, enfim. O seu estado era estabelecido pelo seu nascimento. Então, um camponês nunca viraria nobre. Bom, a nobreza já fazia festas muito caras. E eles se enfiaram em várias guerras, como a Guerra dos 7 Anos e a Guerra da Independência do Euá por pura vingança. Também teve as inundações, que foram, né? Fora que a Inglaterra, ela estava tendo a Revolução Industrial e tal, enquanto a França vivendo quase um período praticamente feudal e a nobreza não investia nas indústrias. Enfim, essa foi a causa das grandes fomes e crises. O que aconteceu? Eles começaram a aumentar mais ainda os impostos. O pensamento da época era, o pensamento da época medieval. Só que aí, veio o iluminismo. E aí eles começaram a ver o iluminismo, no caso do liberalismo econômico, e os principais defensores do iluminismo na França eram o Voltaire e o Rousseau. Com tudo isso, mais o iluminismo, eles resolveram ir pra rua e existiam as ações do rei. O que o rei fez? Bom, os conselheiros do rei mandaram, aumentar mais ainda do que já tinham aumentado os impostos. O rei percebeu que ia gerar uma crise maior ainda. Então, em 1785, ele convocou os Estados Gerais. Isso não acontecia há 175 anos, por causa do absolutismo do rei. Os votos nos Estados Gerais eram por estado, sendo que a nobreza e o clero se juntavam e derrotavam a maioria, que era a burguesia. E a burguesia, os camponeses e tal, continuavam passando fome e eles continuavam com seus privilégios. A burguesia teve a brilhante ideia, né? Não é tão brilhante assim, mas enfim. De nossa, vamos contabilizar o voto por indivíduo e não por estado. Só que eles não deram ouvido. Então o que eles quiseram fazer? Eles resolveram fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Ninguém poderia parar eles, né? Só que não. O rei parou, o rei fechou o local onde eles se reuniam. Mas eles não desistiram e resolveram se reunir numa quadra de tênis ali pertinho. Eles prometeram que eles não iam se separar enquanto eles não conseguissem uma constituição para a França. Bom, o estopim para a Revolução ainda não tinha sido tudo isso, não. O estopim também para a Revolução foi a demissão do ministro Jack Schneck, que era um ministro que defendia o povo, pelo jeito único, né? Então, em 14 de julho de 1789. Tô no ano certo. Em 1789, eles invadiram finalmente a Bastilha. Eles pegaram as armas que tinham em casa e resolveram invadir essa antiga prisão, onde continha muita pólvora, mas também aprisionava os antigos... pessoas que, eles não eram a favor do absolutismo, mas só tinha pouca gente naquela época. Bom, esse foi o ato que espalhou a Revolução por toda a França e não só em Paris, tá? Que era, nesse momento, a Revolução estava em Paris. E aí os camponeses endureceram de vez, né? Endureceram de vez, e antes que os senhores feudais resolvessem dar alguma punição, sei lá, tirar comida, aumentar os impostos, eles resolveram atacar, eles resolveram saquear onde os senhores feudais moravam, resolveram matar os senhores feudais e, né, conseguiram, sim, uma vida mais digna, ué. E até, né, conseguiram abaixar, né, ou melhor, zerar alguns impostos. Essa época foi conhecida como Grande Medo. Aí o primeiro e o segundo estado, eles ficaram pianinhos, entendeu? Porque eles estavam com medo. E aí meteram o pé, entendeu? E aí ficou conhecido como Grande Medo por causa disso. Nessa época, quem tava governando... Não é governando, né, gente? Mas quem tava fazendo a revolução eram os girondinos. Quem estava na frente da revolução eram os girondinos. Lembra esse nome. Aí, em 1791, o que aconteceu? Eles transformaram uma monarquia constitucional, tá bom? A França. E aí, eles conseguiram a liberdade perante a lei, igualdade perante a lei, eles conseguiram o voto censitário, né, do homem, e também conseguiram a confusão das terras do clero. Enquanto isso, eram os girondinos, já falei isso, né? Então, ó, é assim, ó, tem um meio, tem um lado, tem o outro, tem
a direita é essa aqui. A esquerda e o meio. A direita são os girondinos, a esquerda, os jacobinos, tá bom? Então, os jacobinos eram os que não estavam no poder e eles eram radicais, tá bom? Que são os de esquerda. A direita são os girondinos, eles são os conservadores, entendeu? E eles não são radicais, né? E o meião, o pântano aqui, lindo nada. E o centrão, o meião, enfim. Eles eram que vai pro lado que favorece. Tipo, a nobreza, ela tava reclamando do grande medo. E aí elas resolveram, tipo assim, pegar... Tipo assim, elas já estavam em outros países, né? Aí elas conseguiram ajuda desses países pra lutar contra o seu próprio país. E aí fizeram as coligações. Aí, né, os girondinos e tal, a burguesia teve que, né, reagir e formar a Guarda Nacional. Tá bom, que era, tipo assim, um exército voluntário, tá bom? Aí, enquanto isso, né, eles estavam lá, lutando, os jacobinos tomaram o poder dos girondinos. E aí começa o grande terror. E aí a Assembleia Nacional se tornou Assembleia Administrativa e depois Convenção Nacional do Sufrágio Universal. Masculina, sempre esqueci desse detalhe. E aí com a instauração da República, e com a doidice do jacobino, principalmente do Robespierre, que era quem estava à frente, né, dos jacobinos, ele matou o rei na guilhotina, todos os seguidores do absolutismo, e também todos que eram contra os jacobinos. Foi um período muito ruim mesmo. Guilhotina. Graças a Deus, em 1794, houve a reação territoriana, onde os girondinos tomaram de novo o poder. E, né, Robespierre provou do próprio veneno, foi morto na guilhotina, e todos também, os loucos que eram a favor do Robespierre. Depois disso, a repressão foi por parte da Guarda Nacional, e eles viram, né, que precisavam de um ser, tipo assim, só uma pessoa comandando e tal. Mas esse tema para outro vídeo. Era Napoleão Bonaparte. Tchau, professor!